Vamos orar ao nosso Deus. Senhor, nosso Deus e eterno Pai, em Tua presença nos encontramos, Senhor Deus, gratos pelo privilégio de estarmos com vida nesse momento. Apesar dos problemas, das lutas, das aflições, apesar das dificuldades que todos nós enfrentamos, aqui estamos, Senhor, na Tua presença, agradecidos pelo privilégio de podermos buscar o Senhor nesse momento. E queremos, ó Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, rogar ao Senhor a bênção que o Senhor prometeu para nós neste dia. Sabemos das coisas que precisamos, o Senhor nos conhece muito bem. Por isso pedimos em nome de Jesus, venha sobre nós as coisas, as bênçãos, os refrigérios que todos nós precisamos. Acima de tudo, Senhor Deus, rogamos que a Tua misericórdia, que a Tua infinita graça repouse sobre cada um de nós. E direcionados, guiados pelo Teu Espírito, queremos mais uma vez crescer na graça e no conhecimento. Usa o Teu filho, Teu servo, nosso irmão, pastor Edson, como tem sido todas essas madrugadas. Usa-o de forma poderosa. E nós, Teus ouvintes, que vamos estar aqui ouvindo a Tua palavra, pelo mesmo Espírito, Senhor, sejamos cheios do conhecimento, desejosos de colocar em prática o que nós vamos aprender nesta manhã. Nós te rogamos esses favores, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Mas eu queria fazer só um comentário antes, que assim, a gente hoje em dia ouve falar muito da ciência, a ciência, né? Mas a ciência em si, ela não é uma pessoa, uma entidade, né? Há muitas controvérsias, né? Em diversos temas, e a maioria aqui é cristão, adventista. A gente sabe que até naquela questão do evolucionismo, criacionismo, e usa-se muito esse argumento, não, porque a ciência diz isso, diz aquilo, e eu estava analisando, o tema de hoje é sobre o sol, e eu lembro demais, eu quando era mais novo principalmente, minha mãezinha falava assim, menino, não sai meio-dia no sol, que isso faz mal, é ruim para a pele. Será que é assim mesmo? Será que o sol faz mal ou ele faz bem? Ou o sol de meio-dia realmente ele é ruim, ele machuca? O sol, ele contribui para um câncer de pele ou ele ajuda a não termos câncer de pele? Então, essas questões são interessantes e esse vídeo, mais uma vez, que eu vou compartilhar com vocês, um vídeo curto de aproximadamente 3 minutos, a gente vai entender um pouquinho mais sobre esse remédio natural que Deus nos deu, que é a luz solar. Então, vamos acompanhar. Luz solar, vilão ou remédio? Tomar sol ao meio-dia pode ajudar a prevenir o câncer? É isso mesmo, ouvimos tanto sobre nos protegermos do sol que acabamos nos privando de um poderoso remédio que pode inclusive prevenir o câncer de pele tão temido pela maioria. Pesquisas recentes mostraram que o sol do horário mais forte do dia é o ideal para a absorção de vitamina D pelo organismo, o que inclusive ajuda a prevenir várias doenças. As pessoas que contraem câncer de pele normalmente são pessoas que não se expõem com naturalidade ao sol, não só naturalidade, com sistematização ao sol, e depois acabam se expondo e de maneira errada ainda, não é? E juntamente aquelas pessoas que, além disso, não comeram adequadamente, não hidrataram bem o corpo. Pegaram 2 grupos, pessoas que se expunham ao sol tomando muita água e pessoas que se expunham ao sol tomando pouca água. E os resultados foram completamente diferentes. Aqueles que se expunham ao sol tomando água tinham pele bonita, menos rugas, menos sinais de velhice e tudo mais, não é? E menos probabilidade de um câncer de pele. E as pessoas que faziam o contrário tinham muito mais probabilidade. As pessoas com maior marcas da idade, mais rugas, não é? Com peles mais judiadas, sem brilho, sem vida.
porque não era o problema o sol, era o problema da desidratação. E o mais impressionante é que a vitamina D produzida pela exposição à luz solar melhora problemas de insônia, aumentam o desempenho mental e aumentam significativamente a imunidade. Além de evitar o desenvolvimento de outras doenças como a depressão, a esquizofrenia, a obesidade e os cânceres de próstata, de mama, ovário e de cólon, que são frequentes em pessoas com deficiência dessa vitamina. Hoje, se considera a vitamina D como um sistema endocrinológico, não é? Ou seja, é um hormônio e que participa de inúmeras funções do nosso corpo. Já realmente é difícil pensar em tratamento de vários tipos de condições patológicas sem pensar na vitamina D. E hoje as pessoas estão cada vez mais dentro de casa, dentro de escritório, dentro de carro, dentro de ônibus e meios de transporte, e muito menos estão expondo-se ao sol. Portanto, se a luz do sol detém tanto poder, imagine associado aos outros 7 remédios estabelecidos por Deus. Não perca o próximo episódio. Gente, que interessante esse tema, né? E eu não sei se vocês sabem, mas o sol ele é maravilhoso para muitos aspectos, né? E eu não sei se vocês sabem, mas uma das cidades que recebe menos incidência solar é Londres, na Inglaterra. É uma cidade que constantemente está nublado. E isso está associado, segundo algumas pesquisas, a um índice maior, inclusive, de suicídio, porque realmente o sol é vida, né? Eu moro aqui, eu tenho a satisfação de morar aqui na Vila Militar do 19BC, em Salvador. Quem é de Salvador aqui sabe. E a gente tem contato aqui com a natureza, a vegetação. E é tão gostoso quando eu saio aqui de casa, de dentro de casa, e respiro um ar puro aqui atrás, no quintal de casa, e pego um sol. É uma sensação tão gostosa. Na verdade, vivemos esse tempo hoje de pandemia, que até se fala muito sobre essa questão de pegar sol. Entretanto, a orientação por muitos meses foi: fique em casa. E aí, então eu reforço, não fique em casa, saia, pegue o sol, com cuidados, obviamente, as medidas sanitárias aí sendo adotadas, mas vamos pegar sol porque é vida também. Obrigado, Tom. Mas antes de abrirmos a Bíblia, irmão Mário, eu queria te mostrar algo, irmão Mário. O senhor não estava aqui quando eu mostrei um modelito. Irmão Mário, dá uma olhada aqui. Você tá me vendo aí, né, irmão Mário? Olha aí, olha. Fala para o povo aí, irmão Mário, o que está aparecendo aí. Para o Daniel, separou uma aí, irmão Mário, hein? Maravilha, maravilha, pastor Edson. Vou estar pegando a nossa hoje, com certeza deve estar pronta. Passei ontem lá na gráfica e estão ficando prontas, viu? Está muito bonita mesmo, eu fiquei encantado, viu? Quem não fez o pedido, infelizmente, vai ficar sem essa camisa comemorativa do primeiro ano do Grupo Madrugada com Deus. Parabéns, pastor Edson, ficou mais bonito ainda, viu? E olha, não só comemoração do aniversário das madrugadas, mas vamos comemorar também o nascimento seu nas madrugadas, porque o ID entrou. Eu não vou ficar de costa aqui, mas nas costas está ali o ID, ali, interceder, discipular, não é? Então, você está aí tranquilamente sendo convidado a entrar. Certo? Eu também amo essa família porque ela cresce dia a dia e não é um movimento no Rio, na Bahia, né, Eudete? Aí no Canadá, onde você agora faz parte, mas é um movimento que Jesus está preparando um povo para nas madrugadas buscar o poder do Espírito Santo. Mas vamos à palavra de Deus. E é claro que se eu não citar, não tem como citar todos os nomes aqui, mas eu quero agradecer a Deus por minha tia Lúcia e tio Pedro, firme e forte, sempre aí, tá certo? Graças a Deus. E eu quero também agradecer porque Deus me deu uma família maior. Queridos, nós temos o tema, o sol, que o Daniel mostrou. E hoje eu queria que você prestasse atenção numa mensagem. Só temos mais 3 encontros, que é este, o de amanhã e o de domingo. Queridos, o sol, ele me leva a pensar em como Deus, na sua bondade,
na sua sabedoria, ele usa exemplos, ele usa títulos para nos ensinar sempre algo. E o nome Jesus Cristo, para você ver que essa palavra Cristo também já é um nome dado a Jesus, o Filho de Deus. Ele também recebe títulos de leão, como a Bíblia apresenta, leão da tribo de Judá. Esse Jesus, ele também, além de muitos nomes, Estrela da Manhã, etc., eu quero destacar hoje o título que também é dado Sol da Justiça. Ele é o sol, ele é comparado ao sol. E como o inimigo de Deus sempre faz contrafações, nós temos outros assuntos relacionados aqui ao sol na Bíblia, nas profecias, onde nós vemos aqui a profecia apontando de que o homem se oporia a esse Deus, a esse Cristo, a esse leão da tribo de Judá, onde as profecias apontavam de onde ele viria para dar a salvação, para ser o Redentor, para morrer em nosso favor, para resgatar, para redimir cada pecador. E então ele que precisa ser adorado, e nós vimos que é ele que precisa receber o nosso coração, é ele que nos amou de tal maneira ali, que morreu na cruz por nós, por mim, por você. É ele, literalmente Jesus, o nosso sol da justiça. E agora o inimigo vai e fala assim, não adore ele, porque hoje é dia de preparação para aquele dia que já estudamos, o dia de descanso, como Daniel veio mostrando cada madrugada, de que é necessário a água, é necessário exercício, é necessário ar puro, é necessário descanso também. E o descanso, ele é diferenciado no sábado. Então, hoje, ao chegar ao pôr do sol, você que é o nosso convidado, vai em Êxodo capítulo 20, você vai encontrar lá no versículo 8 um pedido desse Cristo, sol da justiça, dizendo: lembra-te de descansar neste dia em que eu santifiquei. Esse Deus é maravilhoso. Mas hoje eu quero, como texto-chave, levar a um texto do Antigo Testamento, na realidade, do último capítulo do último livro do Antigo Testamento, Malaquias, capítulo 4, versículo 1 a 3. Vamos meditar nesse texto, por favor. Malaquias, capítulo 4, versículo 1, 2 e 3. Vamos meditar. Preste bem atenção. Malaquias 4, de 1 a 3. Pois eis que vem o dia e arde como fornalha. Todos os soberbos e todos os que cometem perversidade serão como restolho. O dia que vem os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes testará nem raiz, nem ramo. Mas para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Saireis e saltareis como bezerros soltos da estrebaria. Pisarei os perversos, porque se farão cinzas debaixo das plantas de vossos pés, naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos. Está claro para vocês esta mensagem? Da mesma maneira que precisamos do sol para termos a vitamina D, para termos esse hormônio funcionando em nosso organismo, trazendo alegria, trazendo vida, trazendo tantas bênçãos, até prevenindo doenças. Saiba que o sol da justiça, Cristo, vai nos prevenir de algo mais terrível. Vai nos prevenir da morte eterna. Sabe, todos nós, pecadores, fomos condenados à morte eterna. E aí vem agora o sol da justiça que vai nascer, como diz aqui o texto. O sol da justiça vai nascer no coração de todos os convidados que estão aqui nessas madrugadas. Saibam que para você estar aqui, teve um grupo clamando 40 madrugadas por você.
intercedendo e pedindo que o sol da justiça, na realidade, Jesus Cristo, entre em seu coração e que ele vem batendo, ele vai bater, ele continuará batendo, ele estará sempre clamando, é claro, ele tem um momento em que ele vai dizer, olha, você me rejeitou, ok, vou te respeitar. E aqui no versículo 1 está dizendo que ele vai um dia executar o juízo, um dia ele vai acabar com o pecado e com aqueles que rejeitaram. Por isso vem esse dia, arde como fornalha, e no livro do Apocalipse diz que é com fogo e enxofre que ele vai exterminar todo o pecado, todos os rebeldes, todos os inimigos do bem, até mesmo Satanás e seus anjos. Todos que hoje cometem e continuem querendo cometer perversidades. Ele não vai deixar nem raiz e nem ramo. E lá no Apocalipse, quando você vai agora, que estamos no último livro do Antigo Testamento, e lá no último livro do Apocalipse, o último livro, ele vai falar a mesma coisa que está aqui, porque a palavra de Deus é inspirada por Deus, é Ele que fez tudo o que está aqui, vira a nossas mãos. E lá ele diz que aos soberbos, como aqui está dizendo, ele vai simplesmente fazer com que os perversos, ele vai fazer com que todos simplesmente deixem de existir para que volte a habitar a paz, volte a reinar a justiça de Deus. Então, queridos, para vós outros, versículo 2, agora eu destaco, para vós outros que temeis o meu nome, e aqui eu quero, queridos, para quem teme o meu nome. Nome de quem? Jesus Cristo. Você teme o nome de Jesus? Como eu vou saber que você teme o nome de Jesus? É claro que a Bíblia diz exatamente assim, aquele que ouve as minhas palavras, aqueles que realmente me buscam, aqueles que realmente querem morrer. Como assim, pastor? Sim. Aqui está dizendo que Jesus, a Bíblia aponta que ele morreu por mim e por você. E agora você vai precisar também morrer por ele. E aí agora ele fala do batismo. Já mencionamos a importância da purificação. No momento em que você deixa Jesus entrar, você diz assim, Jesus, então agora, já que o batismo significa também morrer por ti, ser sepultado ali o eu, e ali nascer das águas uma nova criatura, então você precisa morrer. E você e eu temos uma escolha, nós temos duas mortes diante de nós. A primeira é esta morte que eu não quero, é a morte eterna. Todo pecador, segundo Romanos capítulo 3, 23, são pecadores todos. E Romanos 6, 23 fala que o salário é a morte. Que morte é esta? A morte eterna. Todos os pecadores estão condenados à morte eterna. Porém, existe uma segunda morte, que no batismo, ao aceitar Jesus, ele vem agora ao coração e ele agora vai fazer morrer o seu eu. Então, a morte do eu é que é necessária para que eu receba um dia das mãos de Jesus a vida eterna. Agora, ao longo do dia, você vai precisar fazer escolhas. Ao longo da vida, você vai precisar fazer escolhas. Você está aqui por uma escolha. Você foi convidado, foi, mas ao estar aqui, é porque o Espírito Santo apelou e você aceitou o apelo do Espírito Santo. Nesse instante, eu quero dizer para vocês que não olhem para o Daniel, viu, Lucas Júnior, para o seu irmão como exemplo total e pleno para você. Você que está aqui convidado pela irmã Darcy, convidado, quem sabe, aqui pela irmã Renete,
Você que foi convidado por vários que estão aqui convidados, não olhem para esses como pessoas perfeitas, como o seu único alvo e objetivo, mas olhem para o sol da justiça, que ele nasça em você, seja o seu exemplo. Mas agora eu também faço um desafio ao pastor Robson, faço um desafio ao Mário, à Inês, que vem convidando, discipulando, né, Marcele? Orando com você. Eu oro aqui, oro para que estes, viu, que estão aqui, e eu sou um destes, sejamos conscientes de que para eu discipular alguém, eu preciso ter deixado Jesus me discipular também. E aqui o tema que temos trabalhado, dos 8 remédios, e amanhã nós vamos agora trabalhar a importância da aplicação na vida dos nossos discípulos. Nós sabemos que não, nós estamos querendo que o Espírito Santo agora faça uma obra em mim. Que o Espírito Santo pegue cada discipulador, você que está convidando, você que está orando, você está sendo exemplo, ele vai estar olhando para você, para ver Jesus em você. Enquanto ele não tiver a entrega total, ele precisa ver Jesus em você. E aí entra a responsabilidade de você buscar o reavivamento, você buscar o batismo diário do Espírito Santo para que você esteja iluminado para falar para outras pessoas de Jesus, para você viver aquilo que você vai estar ensinando para outras pessoas. Mas eu volto a enfatizar para você convidado, mesmo ele querendo, ele é pecador. Ele vai tropeçar, ele vai cair algumas vezes. E é por isso que desde a sexta-feira passada, completando hoje uma semana, eu tenho contado também os meus acertos, tenho contado também meus erros, minhas quedas. E hoje eu vou contar do meu testemunho mais uma vez, porque se você olhar para homens que ainda estão no processo, vocês de vez em quando vão vê-los pecar, cair, errar. Mas se você olhar para Jesus, você vai se levantar e ainda vai ajudar. Eu já vi pessoas que levaram alguém à igreja e mais tarde foi esta pessoa levada à igreja que voltou a ajudar o outro que o levou por ele ter caído e saído da igreja. Portanto, queridos, muitos saem da igreja escandalizados. Claro, a Bíblia alerta, ai dos que escandalizam. Então não largue a mão de Jesus, mas uma coisa é certa. Jesus ama a todos e quer salvar a todos. E ele fez um chamado a todos. Eu comecei contando que Deus me fez um chamado para fazer teologia. Vim contando toda a dureza do meu coração em rejeitar, em adiar. É assim o pecador. O coração pecaminoso não quer o sol da justiça. O coração pecaminoso, levado pela influência do inimigo, ele não quer, literalmente não quer aceitar a Jesus. Mas aí entra agora Jesus na sua bondade, através do Espírito Santo, apelando dia a dia para você aceitar o convite de Jesus. E ele não voltou à terra porque você ainda não aceitou o convite de Jesus. Ele ainda não terminou a obra da pregação desse evangelho, sabe por quê? Porque os discípulos dele ainda não foram cheios do Espírito Santo, iluminados pelo Espírito Santo, transformados pelo Espírito Santo. Mas há uma promessa no Apocalipse que este povo que agora começa a despertar e buscar, vai iluminar o mundo um dia. Amém por isso. Agora, eu preciso estar dentro deste grupo. Por isso, amanhã vai ser um dia muito crucial para você entender isso. E vou fazer um apelo, nós queremos fazer uma mini vigília no domingo. Nós não vamos entrar aqui às 5, nós vamos entrar mais cedo, vou falar amanhã isso. Porque nós queremos aprender a olhar para o sol da justiça, queremos aprender do sol da justiça, queremos ser transformados por esse sol, que ele nasce em nós. E se ele não nascer, você vai morrer. Se Jesus não nascer em seu coração, ele é a fonte da vida, ele é o único que vai te dar vida eterna, foi ele que pagou o preço da culpa dos nossos pecados. Se ele não nascer em seu coração, querido, desculpe, você vai sofrer a morte eterna, e não é isso que você quer, por isso você está aqui. Não é isso que o teu discipulador quer, por isso ele está te discipulando. E não pense
que nessas 10 madrugadas aqui iremos falar de doutrinas, de regras, de mandamentos. Não, nós queremos falar do amor desse sol da justiça, o amor de Jesus por você, que você o aceite. Por isso foi o primeiro sermão: entrega teu caminho ao Senhor, porque quando o sol da justiça entra, a transformação acontece. Por isso, não se preocupe com o teu vício. Você que aí está ouvindo e vendo este vídeo, que fuma, e que você diz, não, e quando eu deixar de fumar, eu me entrego. Não, isso não é verdade. Entregue-se a Jesus agora. Ele é o sol da justiça, ele vai nascer em você. E onde nasce Jesus? No coração. A vida em abundância, a libertação. E outro texto forte, né? João 8,32, que também abordamos durante as madrugadas. Conheçam Jesus, conhecereis a verdade. Verdade é Jesus, ele é o caminho, a verdade. Conheçam Jesus e você vai se libertar desse vício. E eu sei que muitos, e alguns já me falaram no privado, olha, quando eu vencer o cigarro, eu vou me batizar. Eu quero dizer que você não vai vencer o cigarro. Lembra da minha primeira madrugada com vocês na sexta-feira, que eu disse que a sua oração é dizer, Senhor, me dê forças para vencer isso ou para fazer aquilo? Não. Você tem que pedir ao Jesus nascendo em você, e ele vai estar em você através do Espírito Santo. Então, a tua oração deve ser, Espírito Santo, me liberte do cigarro. Há experiências lindas que pessoas aprenderam essa oração, e após de fazê-la com fé, perceberam que ali, agora, horas depois, o desejo foi mudado, foi liberto. Eu tenho experiências lá na igreja de Vila Prado, e se você em Vila Prado estiver depois ouvindo esse vídeo, eu fico muito feliz ali quando fui à casa de uma irmã que há meses queria se batizar, e ela lutava, sabe, contra o vício do cigarro. Até que um dia ela aprendeu a fazer esta oração que eu estou ensinando, que eu estou falando, que é bíblico. Você não faz nada, você não muda nada, o leopardo não pode mudar as suas manchas, mas Jesus, o sol, pode quando ele nasce no coração. E eu disse isso para aquela irmã, falei, irmã, não peça para você, Deus para te dar forças, porque você não vai ter, você vai receber, é o Espírito Santo, é ele que tem força. Peça ao Espírito Santo. E ela foi para casa, e ela conta que ela orou, e ela clamou, Senhor, há anos que eu quero me libertar do cigarro. E sabe o que ela disse? Clamou, dizendo, Espírito Santo, entra aqui, me transforma aqui. E ela disse que daquele dia que o Espírito Santo entrou, nunca mais ela foi fumada. E na semana seguinte ela disse, pastor, pode me batizar, não precisa duvidar. E ela realmente foi batizada, porque o sol da justiça nasceu em seu coração. Você tem defeitos, você tem vícios, você ainda é glutão, você ainda é vencido pelo apetite, você é vencido por uma pornografia, jovem, masturbação, outros problemas que você sabe que está afetando a sua relação, tanto em familiar como com Deus. Peça para o Espírito Santo entrar agora, e quando o sol da justiça, esse Jesus que hoje está intercedendo você entrar, você vai aceitar o convite. Você vai passar a ser dele. Você vai dia a dia agora iluminar as pessoas ao seu redor. E eu quero contar para vocês que quando eu aceitei esse convite dele, realmente lutas vieram, mas esse Jesus passou a guiar a minha vida. E eu queria voltar um pouquinho. Eu contei ontem sobre o Del Rey, não é? Sobre a minha filha. Contei ontem que, na realidade, Deus foi milagroso, misericordioso. Eu contei ontem que vocês sabiam ali que a forma, né, que eu deveria agir e fazer, a forma era depender de Deus o tempo todo. Mas lembrem, eu contei que quando eu estava bem financeiramente, eu achava que agora não precisava de mais nada. Então, passei pela prova da minha filha, precisando de algo que eu não podia dar, não podia pagar. Depender de Deus é tudo o que Ele quer. Quando eu estava no distrito, e eu estou recordando um pouco do que eu contei para você contextualizar o que Deus quer fazer. Ele quer nascer no seu coração e quer guiar você. E enquanto você estiver auto se guiando, você está longe de Jesus. Ele ainda não nasceu no seu coração. Ainda será morno.
ainda será Laodiceia, como está lá em Apocalipse. Aí, queridos, eu literalmente passei por essas provas, passei pelo Del Rey roubado, passei pela minha filha passando essa enfermidade para que eu aprendesse. E se pensa que eu aprendi, eu ainda até hoje erro e caio. Incrível como que é o ser humano pecador. Mas eu queria dizer que no 4º ano de teologia, a minha prova, depois de ter passado pela dificuldade com a minha filha, estava sem carro, estava com carro velho, financeiramente fragilizado, tão fragilizado que aquela arrogância de pagar ali o semestre antecipado, pegar todas as minhas mensalidades ali que eu recebia dos alunos de piano, eu podia viver com mais conforto, geladeira farta, cheia. O meu 4º ano, eu passei escassez. Eu me lembro que eu precisei de ajuda. Familiares me pagaram 3 meses, porque eu precisava saldar os compromissos por causa dos gastos com a minha família, com a minha filha. E dentro desse contexto, eu falei, Senhor, eu estou aprendendo a lição. Del Rey ainda não tinha sido recuperado. Falei, estou aprendendo a lição. E aí Deus me falou o seguinte, olha, cuidado, olha a prova agora que você está passando. E que prova foi esta? Doutor Renato, ele já descansou, um amigo bacana. Ele simplesmente disse assim, olha, eu gosto muito do seu trabalho com música. Ele apreciava por onde eu ia cantar com o nosso coral, ele procurava cancelar a agenda, adaptar a agenda e assistir. Que gostoso o apoio que ele me dava. E sabe o que ele disse? Olha, pela influência que eu tenho na igreja, sabe? Eu vou te ajudar a não ficar sem chamado. Você quer trabalhar na casa publicadora? Onde você quer trabalhar? Em que união, em que associação? E eu dizia para ele, não, meu amigo, Deus me chamou lá atrás para fazer teologia e eu quero ir para onde Deus me guiar. Não, mas você sabe, eu posso dar essa mão, dar uma ajuda. E no meu coração dizia, dependa de Deus. Por mais que ele fosse esse amigo, por mais que eu falei, amigo, eu preciso que o chamado venha de Deus. E eu vou resumir a história. Porque nós éramos ali, em 94, 63 formandos, pastor Rob, 63 formandos. E olha, naquela época não tinha escassez de chamado. Na hora da formatura, minha consciência ficava ali numa guerra, sabe por quê? Porque dos 63, 3 não tinham chamado, e destes 3, um era eu. E aí vi uma voz que dizia assim, olha, por que você não aceitou ali a indicação? Olha, ele conversou com o presidente, conversou com fulano, e você não quis. E a outra voz dizia, espere e dependa de Deus. Se ele te chamou para fazer teologia, é ele que vai escolher a igreja, o distrito, a associação, o campo que você vai trabalhar. Queridos, mas entrar na formatura, vendo 60 colegas felizes com chamado e você sem chamado, não é uma coisa desafiadora? Mas eu me lembro que, acabada a formatura, eu comecei a conjecturar. E é assim que nós fazemos quando nós não confiamos em Deus. Eu falava assim para Deus, acho que Ele quer que eu faça mestrado direto. Então, eu já vou ficar na escola, eu já tenho emprego, carteira assinada, eu tenho alunos particulares, eu vou equilibrar financeiramente de novo, eu vou ficar aqui estudando. E outra coisa, Deus dizia, não, eu já tenho algo para você, aguarde, você só tem que aguardar. Eu falava para Deus, então veja, eu fiz evangelismo perto da Unicamp, a Associação Paulista Central me conhece, eu fiz semana de oração aqui nos distritos próximos. Senhor, então me chame, e eu gostaria que fosse a igreja aqui, a Paulista Central, lá em São Paulo. Mas sabe o que aconteceu? Fui para as férias, deixando a mudança, enquanto os colegas, alguns já estavam fazendo mudança, a minha mudança ainda na escola. E eu fui vim, né, de São Paulo aqui para o Rio de Janeiro, onde eu estou hoje. E aqui as pessoas me perguntaram, e aí, terminaram o curso de teologia, onde você vai pastorear? E eu dizia, Deus proverá. Sabe o que o homem tem que aprender?
é dizer isto, é viver isto. Quando o sol da justiça nasce, você aprende a depender de Deus. E eu tinha que dizer para eles, coração doído, Deus proverá. Ele já sabe, eu ainda não sei. Mas então, Deus proverá. E assim foram os meus primeiros dias. Passamos um Natal um pouco tristes. Aí, de repente, agora vem um telefonema, e eu disse para Deus, né? Olha, Deus, o chamado tem que ser vindo de ti e vou aceitar o primeiro, não importa para onde, tem que vir de ti e o primeiro que chegar. Eu sempre dizia isso, grave, sempre dizia que era o primeiro. Mas lá no meu coração eu tinha uma preferência. Eu queria algo, mas eu dizia, Deus, eu vou aonde o Senhor mandar. Aí, querido, chega um telefonema às 10 da manhã. Lá numa das parentes ali da minha esposa, e interessante que essa senhora bacana, ela já descansou em Cristo. Eu quero que você grave isso, porque eu já disse várias vezes, citei várias pessoas, e já disse, essa pessoa já descansou. Ela veio dar um recado, tem um telefonema aqui, e é do Espírito Santo. E eu fui lá atender esse telefonema. Eles vão ligar daqui a 10 minutos, corre lá. E eu fui atender. E aí agora eu recebo uma ligação do secretário da Espírito Santense, era só uma associação no Espírito Santo. E esse recado era o seguinte, olha, nós estamos aqui em reunião administrativa, que bom que te encontramos, estamos fazendo um chamado para você ir para o Espírito Santo. Eu perguntei aonde? Distrito de Linhares. E eu falei, nem sabia onde estaria. Olha, em relação à Bahia, em relação ao Espírito Santo, o Espírito Santo é um ponto, né? É um pontinho. É tão pequeno o estado, ainda mais para achar Linhares. Deus falou, é para lá que você vai, então, meu filho, aceite. E eu relutei um pouquinho, mas você vai aceitar ou não? Temos 3 aqui da lista, queremos saber se podemos passar o chamado. E Deus falou, você não disse que ia no primeiro? Estou mandando. Ah, tá bom, eu aceito. Muito obrigado pelo convite. Sabe quando você diz muito obrigado, mas você não está vibrando? Por quê? Porque o coração enganoso do homem queria ir para onde? Para São Paulo. E eu tinha que dizer sim para o primeiro, para um lugar que eu nem sabia no mapa onde estava. Nunca tinha ido lá. Falei, tá bom, eu vou aonde Deus mandar. Confesso, queridos, que aí, naquele dia, meu irmão, que trabalhava na associação aqui no Rio de Janeiro, eu fui lá contar para ele, e quando eu fui contar para ele, dizer para ele que agora eu já estava tendo um chamado, o meu irmão ali, depois de ouvir a notícia, tal, ficamos felizes, eu me lembro que alguém me chama. E eu olhei para baixo do prédio da associação, alguém falou assim, eu já tinha descido, já estava indo embora, era umas 3 horas da tarde, quando naquele momento alguém lá da janela fala, você é o pastor Edson? Olha, gente, já estava sendo chamado de pastor ainda, já, nem o chamado ainda tinha chegado nas mãos oficialmente, votaram, pastor Edson, sim, sou eu. Olha, então suba que tem uma ligação aqui para você. Eu falei, opa, deve ser o Espírito Santo dizendo a data da mudança, como vou fazer a mudança para o Espírito Santo? Quando eu subi para atender o telefone, era de São Paulo, era da Paulista Central. E eles falaram, por mais de 10 dias estamos tentando te localizar e não achávamos. Não tinha celular, né, naquela época, não tinha WhatsApp, não tinha outros meios. Estamos te chamando, olha, chegou, está aí, agora te achamos. Eu falei, não vou poder ir. Como assim? Você vai rejeitar o chamado? Eu falei, não, é que hoje, pela manhã, eu recebi já um chamado e eu estou indo para Espírito Santo trabalhar em Linhares. Mas, pastor, nós conhecemos o seu trabalho aqui, você foi o regente do coral no colégio, você entende de música, disso, daquilo, e olha aqui, você vai ter um auxílio maior nessa área, um auxílio maior nesse, olha, e foram colocando vantagens, e o Espírito Santo dizendo, vai ceder as vantagens, e eu tive que ser firme e dizer, não, eu vou aonde Deus já me mandou, e o primeiro chamado que chegou nas minhas mãos foi do Espírito Santo. Gravem, porque no domingo eu vou contar algo, mas sabe o que me disseram? Olha, você está rejeitando um chamado. Isso vai ficar registrado e você poderá nunca mais vir para São Paulo.
nunca mais pisar aqui, você está rejeitando. Eu falei, seja o que Deus quiser. Eu vou atender o chamado de Deus. E foi assim, nesse contexto, que eu trabalhei em Linhares, trabalhei em Baixo Guandu, trabalhei no Colégio Eterno Edessa e trabalhei também em Vila Velha, de onde eu conto no domingo algumas experiências para vocês. Porém, queridos, o que eu quero enfatizar hoje é exatamente uma questão. Se eu não tivesse deixado o sol da justiça, o Jesus, o Espírito Santo entrar, eu poderia escolher um caminho inverso. Eu poderia ter ido para São Paulo e dito para o Espírito Santo, olha, volte a se reunir, faça outra mesa, escolha outro nome, porque eu vou rejeitar o convite, a minha palavra dada, eu vou voltar atrás. Não, queridos, eu não me arrependo. E vocês verão na vigília do domingo que não podemos nos arrepender de nos entregarmos a Jesus e aceitarmos o convite dele de andarmos no caminho, nos lugares, fazendo o que ele desejou e planejou para nós. E sabe o que ele desejou? Abra sua Bíblia, termino com esse texto que está em Salmos 139, queridos. Esse chamado que ele fez para mim não foi só para o Edson, esse chamado ele fez para você, esse chamado ele está fazendo agora para você. E esse texto de Salmos 139, versículo 16, por favor, leia, diz que os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Deus já planejou o melhor para você. E aí você pode me questionar já, talvez passou na sua mente aí, não foi? Como assim? Se João Batista, que era o que preparou o caminho, acabou decapitado? Como assim, pastor? Se Estevão, que também defendeu, pregou e pregando, morreu apedrejado? Eu quero dizer que Deus planejou para mim, para você, algo, e o que ele planejou é muito melhor, porque se morrermos aqui por ele, nós ganharemos o céu. E é diferente que até nisso há contrafações de povos que vocês conhecem, de que eles pensam que morrer como Marte, homem-bomba e outras coisas, Deus vai ali, o Deus deles, né, vai dar uma recompensa. A nossa recompensa não é igual. A nossa recompensa vem de Jesus, o que morreu na cruz. Ele traçou o plano para você. Mas, pastor, eu saí desses planos, eu estou afastado da igreja, eu estou com vícios. Não importa, Deus colocou um discipulador ao teu lado. Ele vai orar todos os dias com você. Se ele não orar, ele vai estar descumprindo, porque a vontade de Deus. Conversei isso com a Java num dia, ela disse, pastor, estou entendendo agora. É discipulado. E amanhã eu vou passar algo para você entender melhor sobre discipulado. Sabe? O convite que Deus me fez para ser pastor, ele também fez para você ser um discipulador. O dom que ele me deu numa área da música ou de pregar, etc., não é meu. Ele deu, e ele deu para você também. Saiba que o que eu e você precisamos é simplesmente aceitar o convite, como eu aceitei para ser um pastor. Eu não queria, mas eu sou feliz. Ele quer que você aceite agora, se entregue a ele, porque o que ele planejou, mesmo que você tenha fugido da rota, ele vai te reconduzir e te colocar de volta nos planos dele. Pastor, mas eu agora sou profissional na área tal. Ele reconduzirá você. Somente deixe que o sol da justiça nasça em você. E o câncer do pecado vai ser em breve eliminado e não terá poder sobre você. O meu convite hoje é para discipuladores e para discípulos. O meu convite hoje é exatamente perguntar, você vai aceitar esse Jesus? Conduzir a sua vida? Se você aceitar e ele nascer em você, esse dia do juízo descrito em Malaquias e repetido em Apocalipse, não será problema, você não terá medo. Porque você vai cumprir a vontade dele, você vai salvar pessoas e conduzi-lo a ele. Você vai ser feliz fazendo isso e você vai estar ainda vivendo uma vida de abundância.
Mas para você ter o Espírito Santo é necessário, repito, a reforma na sua forma de viver. Por isso, os 8 remédios são indispensáveis para todos aqueles que querem ser cheios do Espírito Santo. Nós vamos ter agora uma vigília no domingo, nós vamos ter 40 madrugadas depois. Vocês pensam que seriam só 10 dias? Não quero mentir para você. Nós oramos 40 madrugadas por você, e agora quero que você se una a nós, orando 40 madrugadas também por alguém que o Espírito Santo está te convidando para você também ajudar, engajá-lo e fazê-lo que ele entre em comunhão plena com Jesus. Se Jesus habitar agora, o sol da justiça habitar em você, você vai ser esse discipulador, você vai ser esse discípulo também. Você vai aceitar o convite também. A cada um vai ter um convite, não vão ser todos pastores, não vão ser todos professores, não vão ser todos médicos, cada um vai ter o seu dom, mas ele vai fazer um convite para todos. Eu quero que você me apresente para mais pessoas. E eu quero que você aceite. E se você aceita o convite, quer que os planos de Deus agora sejam colocados, você aceita? Ouça esta música, que é um convite. Faça como sua oração. Eu aceito, Senhor, que o Senhor habite em mim. E eu estarei orando para que você aceite também o convite de Jesus e o sol da justiça. Eu quero orar por você agora. Eu quero simplesmente pedir que você que aceitou o convite de Jesus, agora viva uma vida feliz. E é incrível, né? Esse Jesus fala assim, ó, aceite o convite, deixe eu entrar na sua vida,
mas provavelmente você vai ser um Estevão, vai ser um espírito, vai ser um Marte, não sei, vai vir provas mais fortes. Ele fala, no mundo tereis aflições. Que coisa, né? Que evangelho é esse? Ele fala assim, me aceite, mas nesse mundo, nessa guerra, alguns soldados tombarão. Mas ele falou, eu tombei. Tem de bom ânimo, porque ele venceu, e ele venceu a morte. Ele pode dar vida eterna. Ele venceu. Eu estou aqui do lado da minha mãezinha, viu? E ela está com a camiseta também, viu, gente? Olha lá, mostra a camiseta, mamãe bonita, né? Ela orou muito por mim. Até hoje ela me dá conselhos aqui, filho, faz isso. Mas como filho, às vezes, é teimoso, né? E às vezes nós pensamos que sabemos mais do que as pessoas experientes ao nosso lado. Mas eu quero dizer, queridos, eu sei que Jesus agora vai fazer com pessoas que, mesmo que pensem que não tem mais volta, tenham passado talvez 20 anos longe de Jesus. Eu tenho pessoas que estão mais. A minha mãe e eu oramos pela minha irmã. Mandei convite de novo para ela. Mais de 20 anos, 30, não sei quantos anos, né? Ela está afastada. A gente acredita que esse convite ainda está sendo levado. Sabe, queridos, se você que está 20 anos longe de Jesus, está sentindo agora ele te falar, volte, deixe o sol da justiça entrar agora no seu coração. Feche os seus olhos. Clame a esse Deus, ele vai fazer milagres agora. Querido Senhor, nós entregamos a Ti a nossa vida. Ainda pecamos, ainda erramos, sabe? Somos falhos, somos teimosos. Quando vemos, o eu está de novo no trono e o Senhor fica lá na cruz. Mas, Senhor, tem misericórdia. Agora volte aqui ao trono do nosso coração. Brote, nasça aqui o sol da justiça para que não sejamos como os soberbos, como os incrédulos que vão perecer e receber o fogo eterno. Mas nós queremos a salvação pelo sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário por nós. Que essas madrugadas não sejam em vão, Senhor. Que muitos sejam levados agora a assistir essas 10 madrugadas lá no canal. Muitos recebam esta mensagem e conheçam esse sol, esse Senhor. Que não adorem a natureza, mas aquele que criou a natureza. É o Senhor Jesus, o Filho de Deus, quem morreu na cruz, e é Ele que é o Senhor do sábado. Nós vamos adorá-lo guardando amanhã o seu dia, Senhor. Mas eu peço nesse instante, purifique agora o nosso coração, faça a agenda desse dia. Se alguém não entrou aqui porque está correndo para um lado e para o outro apressado, tem misericórdia, Senhor. Ainda o alcance. E todos que estão aqui aceitem agora a passar 40 madrugadas clamando, orando, buscando outras pessoas também. É que eu suplico que o teu Espírito agora nos batize mais uma vez, em nome de Jesus. Amém.